Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Hoje é um vídeo rápido, né? Na realidade acredito até que é muito teórico, né? Muito teórico não, ele tem um conteúdo mais teórico que prático, né? Eu estava aqui mexendo aqui nas minhas caixas aqui, né? Na sucata, eu encontrei esse circuito aqui oscilador, né? Da Cardinal. Eu tenho isso aqui já faz algum tempo, eu comprei por engano. Na época eu estava fazendo o Beacon e a frequência dele, existe uma faixa, né? A Anatel ela regula a faixa de frequência ali, né, nos 10 metros para as estações Beacon, e é uma convenção até internacional, melhor dizendo, né? E existe uma faixa onde é autorizado o uso de Beacon. E estava em volta de 28.220 a 28.230, não me recordo bem agora, mas é nessa faixa. Eu optei por fazer então em 28.228, a frequência do meu Beacon. E saí comprando os cristais, né? No AliExpress, fui lá, pesquisei, falei, vou procurar um cristalzinho que seja na frequência que pode ser utilizado no Beacon para montar o meu transmissorzinho aqui. Eu fui e comprei, só que eu vi lá uma oferta desse circuito aqui, tá bom, gente? Ó, desse circuitinho aqui, quadradinho, essa caixinha aqui, né? Não sei se todo mundo conhece, eu estou naturalmente conversando com os novos, né? O pessoal que está iniciando em telecomunicações, na eletrônica. Não sei se sabem a diferença disso aqui para um cristal, né? Eu não peguei nenhum cristal aqui para mostrar para vocês. Mas isso aqui não é só um cristal, tá bom? Não é só um cristal. E aí é que foi minha surpresa. Quando chegou, eu fui fazer uma pesquisa e eu não encontrava em lugar nenhum informações sobre esse circuito aqui, né? Isso aqui é um circuitinho, tá? Dentro dele você tem portas lógicas, tem cristal, ele é um gerador, né? É um oscilador ativo que o pessoal fala, é um cristal oscilador ativo, é um relógio, né? Ele já gera uma saída, tá bom? Ele não é somente um cristal, ele é mais do que isso. Você tem que alimentar ele com uma tensão, né? Tá certo? Isso aqui ficou parado, deixei guardado, pesquisei na época, não encontrei nada, nem o datasheet, informações sobre esse componente aqui, né? Aí, agora, esses dias eu encontrei ele, eu falei, deixa eu pesquisar novamente isso aqui, né? Tá? E acabei encontrando o datasheet. Tá aqui, olha, tá? O datasheet dele tá aqui, olha. E encontrei na internet, né? Ele é fabricado pela, eu não sei se é Cardinal que fala, ou Cardinal, né? Essa empresa, tá? Cardinal Componentes. E aqui no datasheet tem até o link, ó. www.cardinalcristal.com. Tá? Eu dei uma olhadinha lá agora, eu não consegui localizar esse datasheet, hein? Eu não achei, eu achei isso aqui em outro lugar. E eu não sei também se esse componente aqui já é coisa antiga, mas eles têm uma gama muito grande, né, de circuitos semelhantes a esses, né, mais evoluídos, né, mais novos, aí, mais modernos, SMD, né? Então esse aqui eu não consegui localizar, mas finalmente eu consegui matar a charada aqui, né? Porque eu estava procurando e não encontrava nada, em lugar nenhum, né? Eu reparei que tem aqui uma marca, um pontinho, né? A gente também repara, olha, que ele tem aqui, circular aqui as abas dele. Deixa eu até colocar meu óculos aqui, que sem óculos fica muito difícil. Tá? Então ele tem aqui, olha, arredondado, e tem um cantinho que não é, tá vendo? Que tem aqui um cantinho que é quadrado, hein? Que deu para perceber, né? Virei, ó, é tudo redondo, e esse lado aqui é 90 graus, né? É quadrado, olha, tá vendo? E aqui é circular.
E ele tem também o código dele aqui, né, do componente CTH11001. Tá? E embaixo a gente tem a frequência. Esse aqui é 28.224 MHz. Tá bom? E provavelmente isso aqui é alguma codificação interna, data de fabricação, alguma outra informação, provavelmente, tá? Então, durante esse tempo todo ficou guardado, eu não sabia nem ligar isso aqui, hein? Pesquisei, não encontrei muita informação sobre ele, então eu vou aproveitar, vou fazer um vídeo para o pessoal que está iniciando aí em telecomunicações, radiofrequências, né, os colegas radioamadores, porque às vezes tem alguém que ainda tem alguma dificuldade de usar isso aqui, tá? E a ideia qual é? Eu vou falar para vocês no início do vídeo aqui, apresentar para vocês algumas informações teóricas, né, tirado aqui do datasheet, e depois a gente vai fazer uma montagem, utilizando até a nossa plaquinha aqui, ó, a plaquinha que eu fiz aqui, né? Eu vou aproveitar essa plaquinha aqui, tá? E vou fazer uma simulação dele utilizando o osciloscópio, né? Vamos ver como é o sinal de saída disso aqui, tá bom? Primeiro de tudo, olha, vamos falar algumas coisas aqui sobre ele, né? Tá? Aqui está a codificação CTH11, tá? Que é o que está aqui, ó. CTH11, depois tem 001. Então, 00, né? Está aqui, ó. A estabilidade dele, né, desse circuito oscilador, é mais ou menos 100 ppm, né? Partes por milhão. E depois ele tem o número 1, tá? Na sequência, que seria o estilo do empacotamento, né? Encapsulamento, o estilo. Então você tem esse aqui, ó, full size, tá? Número 1 é o full size, tá? Aí você tem esse full size gull-wing, que eu não sabia o que era, né? Tá? Então é até uma curiosidade, né? Traduzindo isso, é asas de gaivota, tá? Asas de gaivota, tá bom? A tradução dessa expressão gull-wing. E tem a ver com circuitos integrados e componentes SMD, né? Eu já vou explicar numa linguagem mais simples para que as pessoas entendam. Depois ele não tem, ó, reparando aqui, mais nenhuma outra informação, tá? Não tem mais nada depois dele. Então, a conclusão é que é o branco, ó, blank, 5 volts. Então, ele trabalha com 5 volts. Se ele tivesse a letra L na sequência, seria CMOS, né? 3,3. E aqui ele é compatível com TTL, 5 volts. Tá? Depois também, continuando, não tem o outro parâmetro, que é esse aqui, né? De 40% a 60% de simetria. A gente já vai mostrar que é isso aqui, tá? A forma de saída dele, tá? Tá bom? A forma de onda, né? De saída do circuito. O que mais você tem aqui? Blank também aqui, o A2, olha, tá? A temperatura de operação, então, é de 0 a 70, né? É o mais simples dele. Esse aqui, o A2, seria já de menos 40 a mais 85, né? Tá? E depois vem a frequência, que é a que está na parte de baixo, 28.224, né? E o tipo de saída dele, se é tri-state, né? Ou sem conexão. É sem conexão, nossa, é branco, né? Tá? Então essas são algumas informações iniciais aqui, né? A Cardinal aqui, a fabricante, não sei se a pronúncia está correta, Cardinal, deve ser, fabrica esse tipo de oscilador, né? Isso aqui já é um osciladorzinho, com cristal, com uma porta lógica lá dentro, tudo, né? E na frequência de 1 mega a 70 MHz, tá bom? Aqui as possíveis opções aí de estabilidade, que nem nós já comentamos, né? Esse aqui é de 100 ppm. A saída dele aqui também, olha, pode ser TTL ou CMOS, né? A tensão é de 5 volts, se for TTL, ou 3,3 volts, né? Se for CMOS, tá? Com a tolerância de 10%. Aqui é o range dele de operação, né? Tá?
Aí, ó, de menos 10 a 70 graus centígrados, né? O que mais nós temos aqui, olha? A corrente, né? Corrente a máxima corrente, né, de entrada. No nosso caso, a frequência é 28, vai depender da frequência, né? Nós estamos dando uma olhada aqui no nosso datasheet, como esse aqui é 28.224, então vai estar na faixa de 35 miliamperes, tá? Esses parâmetros aqui já são da forma de onda, né? Tá? O duty cycle, né? Também tem a ver com a forma de onda, tá aqui. E que mais a gente tem aqui? Outras informações, né? Aqui a gente tem a forma de onda na saída. Reparem que é uma forma de onda, é uma onda quadrada, né? Deveria ser quadrada, ela tem uma inclinação, né? É meio trapezoidal, né? Tá? Mas não é uma senoide, tá? Não é uma senoide, isso daí se aproxima de uma onda quadrada de saída. Então, a gente vai colocar o circuito, nós vamos colocar esse circuito aqui, vou ligar ele, e a gente vai colocar no nosso osciloscópio para analisar o comportamento dele, tá? O que mais? Aqui é um circuito de teste, né? Olha aqui, onde você tem o circuito, tá aqui, olha. Na entrada aqui a gente liga um capacitor aqui, ele recomenda de 0,01 microfarads, né? Ou 10 nanofarads, né? 0,01 microfarads, né? Que corresponde a 10 nanofarads. Isso aqui está ligado, ó, entre o VCC, tá? A tensão positiva, e o terra, o ground, tá? O menos VCC aqui, a tensão negativa, tá? Então, você tem aqui na fonte, né? Em paralelo com a fonte, na realidade, tá? Nós vamos trabalhar com 5 volts, porque esse aqui como eu já comentei, é compatível com o TTL. O que mais ele tem? Ele tem a saída, olha, tá? E tem um capacitor de saída que a gente liga aqui em torno de 15 picofarads. Seria uma carga dele aqui, né? Tá? Agora, a questão é o seguinte, esses pinos, né? Como é que eu vou identificar esses pinos aqui nesse componente, tá bom? Então, vou virar aqui o nosso datasheet para a gente dar uma olhadinha na sequência. Ele tem aqui, olha, dependendo do estilo, né? Tá? Que está aqui, olha, o estilo foi dado aqui no item 4 aqui, né? O 1 é o full size, que é o nosso caso, tá? Que é esse caso aqui. Se tivesse o número 3 na sequência, full size gull wing, né? Que é a asa de gaivota. E depois o quarto é o half size, e o sexto é half size gull wing, tá? Acho que é assim que pronuncia, se não for, vocês me desculpem, tá? E aqui, então, o nosso componente, esse aqui, ó, ele é o tipo 1, ó, estilo número 1, né? Full size, 14 pinos deep, ó, tá? Dual inline package, né? Ou seja, ele segue aqui a numeração a mesma utilizada pelos circuitos integrados, hein? Tá bom? A mesma utilizada pelos circuitos integrados, né? Me chamou a atenção isso daí, tá? Se vocês perceberem, olha, a pinagem dele aqui, ele coloca 1, depois ele vai para o pino 7, depois pino 8 e depois pino 14, tá? Olha que interessante. O datasheet mostra que aqui a vista superior, né, lateral, e a vista inferior com a identificação dos pinos. Então, olha, deixa eu... Aqui, ó, olhando por cima, repare na pontinha preta, né? Tá ali a marcação, aquela marca. Depois aqui, vista de lado. E por último, vista por cima, tá? Então, o pino 1,
que é esse pino aqui, é o pino que tem a marcação, tá? O pino 1, tá? Depois tem o pino 7, pino 8 e pino 14. E aqui do lado a gente tem uma tabelinha com as funções. Então o pino 1, ele não consta, né? Um pino que é só para identificar, é um controle, tá aqui, ó. Esse pino 1 aqui, tá bom? Depois ele vai para o pino 7, que é esse pino aqui de baixo, ó, esse aqui. O pino 7 é o terra, ground. Depois, virando aqui, nós temos o pino 8, ó, é o output, é a saída. E o pino 14, que é esse aqui, ó, que seria o de baixo aqui, né, esse que está aqui, é o VCC, tá bom? Então, finalmente eu consegui identificar a pinagem, né? Existem outros formatos, né, que estão aqui, olha, tá certo? E temos esse aqui também, ó. A diferença, que nem, vamos ver esse aqui é 14 pinos, né? 14 pinos deep, dual inline, né? O que significa isso? É semelhante a um circuito integrado, né? Que nem esse que eu coloquei aqui na nossa placa universal, é de 18 pinos, tá? Esse aqui é de 18, acho que é isso mesmo, 18 pinos, tá bom? Então, o padrão aqui desse oscilador aqui, né, é de 14 pinos, tá? E dual inline, bem parecido com esse aqui, né? É o deep 14 pinos. Esse aqui, que eles chamam de bull wing aqui, que é asa de gaivota, nada mais é do que uma estrutura semelhante a essa, mas em vez de ter o pininho reto, ele tem o pininho dobrado, né? Ele sai pelas laterais, tá? O pininho sai pelas laterais. É para você usar ele em SMD, né? Você solda por cima da placa, tá? Fazendo uma analogia, alguma coisa parecida com isso que eu fiz aqui, né? Porque esse soquete originalmente era um DIP, né, de 14 pinos. Aí o que eu fiz? Eu dobrei os terminais dele, né? Dobrei todos os terminaizinhos dele e fiz a solda por cima. Então acabou se transformando, né, entre aspas, né, num asa de gaivota, fazer a solda por cima, tá? Foi o que eu fiz aqui. E você também tem esse outro, esse aqui, ó, é o half size, né, que é de 8 pinos, ó, tá? Então é como se fosse aquele soquete de 8 pinos, né? Normal, tá bom? Que a gente usa para o CI 555, né? Para o 741, né? Reparem que a pinagem dele aqui, olha, como o datasheet ele fornece pino 1, pino 4, tá? Depois do outro lado, pino 5 e pino 8. Então ele sim tem o formato padrão aqui de 8 pinos deep. E o outro aqui, que é o asas de gaivota, ele tem a única diferença é que o terminalzinho dele é virado, ó. Sai, né? Sai para fora e é soldado por cima. Tá bom? E eu acho que essas são as principais informações. Só por curiosidade, né? Eu vou encaixar ele aqui para a gente ter uma ideia, ó. Só para a gente ver como ele se encaixa certinho no padrão aqui do nosso soquete, né? Deixa eu ver se eu estou encaixando certo. Pronto, ó. Encaixei ele aqui, tá certo? Ó, ele encaixou certinho, tá? Reparem que a distância dos terminais coincidiu certinho com o soquete, naturalmente, que é o padrão, né? O nosso soquete aqui é de 18, né? E não de 18, não, é de 18, é isso mesmo. Aqui é 14, né? 14, é isso mesmo. E o soquete que eu tenho é de 18. Então teria 9 para cá, 9 para lá, 18 pinos. Só uma curiosidade, né? Como é que funciona essa padronização do DIP aqui, do Dual Inline, encapsulamento Dual Inline, são os terminais, né? A distância entre um e outro, para quem costuma fazer layout e desenhar nos programas aí, já está acostumado, né? Mas tem muita gente que às vezes nunca usou,
Então fica aqui como uma curiosidade. A distância entre um terminal e outro aqui é de 2,54 milímetros, né? Isso é padrão, hein? Tá? Isso é padrão, 2,54 milímetros, que corresponde a 0,1 polegadas. 0,1 polegadas, tá? E a largura aqui, ó, entre as duas fileiras é de 7,62 milímetros, tá? Nesses soquetes menores, né? Chamada de narrow dip. Ele tem 7,62 milímetros, tá? Entre uma fileira e a outra, o que corresponde a 0,3 polegadas. E a quantidade de pinos também, eu quando montei esse protótipo eu comentei alguma coisa, né? Mas você tem os dips aí de 8, 14, 16, 18, você tem também de 20 pinos, né? 24 pinos, tá? 28 e chega a 40. 28, 40 já são aqueles maiores, né? Que é usado normalmente em microprocessadores, né? Então tem aqueles que são até mais largos, né? Tá? Eles são mais largos e são compridos, tá? Aí esses são chamados, tem outro nome, é wide dip, né? Wide dip. São os que são mais largos. A distância entre os terminais é a mesma, é padrão, 2,54, tá? Milímetros. Agora, a distância aqui, ó, aí aqui muda, é o dobro, né? Aí então a gente tinha aqui 7,62 milímetros nesse aqui, 7,62, naquele outro vai para 15,24, é o dobro, 0,6 polegadas, tá bom? São os terminais, a quantidade. Bom, só que falar de soquete, de pinagem, de CI também não era o intuito desse vídeo, mas sempre é bom complementar alguma coisa, porque às vezes a gente está buscando alguma informação e não acha, né? Foi o que aconteceu com esse circuito aqui, que eu não pesquisei e não encontrei nada que me explicasse certinho como ligar, né? Como fazer as medições, tá bom? Então, como ele já encaixou aqui, essa pinagem também aqui é a mesma de protoboard, né? Quem utiliza protoboard também, tá? Ele mantém o padrão ali, né? De 2,54 milímetros entre cada terminal, tá? Eu vou agora fazer a parte prática aqui do nosso vídeo de hoje, tá? Ele vai pouca coisa aqui, né? A única coisa que eu vou ter que alimentar é um capacitor entre o positivo e o negativo, alimentar ele com 5 volts, e um capacitorzinho na saída de 15 picofarads também, da saída para o terra, e vou retirar um sinal aqui para jogar no nosso osciloscópio, né? Acho que eu vou colocar um resistorzinho de carga ali, tá bom? E depois a gente acompanha no osciloscópio aqui, tá bom, gente? Continuando então com o nosso vídeo de hoje. Olá, pessoal. Eu já coloquei aqui, olha, na placa universal nossa aqui, liguei um cabinho vermelho ali na tensão positiva, no pino 14, a saída é um cabinho branco, e o terra aqui um cabinho preto aqui, tá? No 7 e no 8 é a saída, tá bom? E a tensão está aqui, 5 volts, 15 miliamperes, tá? Agora, para minha surpresa, eu obtive essa forma de onda aqui na saída, tá? Eu vou explorar melhor isso aqui. A frequência está aqui, olha, de onda quadrada ali, né? A frequência é 28.223, tá certo? Eu não coloquei o capacitorzinho de carga, que era de 15 picofarads aqui na saída. Pode ser que isso aqui está alterando essa forma de onda aqui, então eu vou analisar melhor. Isso a gente vai fazer num outro vídeo, né? A minha intenção aqui era, o que eu estava esperando aqui era obter uma forma de onda quadrada, ou meia trapezoidal, né? E depois eu ia analisar os harmônicos. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer isso, tá? Próximo vídeo a gente vai ligar novamente esse oscilador, né?
e vamos analisar com mais detalhes, né? Seguindo mais à risca que os valores todos que são fornecidos no datasheet, e a gente vai tentar melhorar essa forma de onda de saída aí, tá? Se for o caso, acrescentando alguns filtros e analisando forma de onda, tá bom? Vamos analisar também todos os harmônicos, porque esse tipo de circuito oscilador, né? Ele é muito rico em harmônicos, que deveria, né? Deveria pelo menos estar aqui onda quadrada, e onda quadrada a gente sabe que é uma somatória de senoides, então ele gera muitos harmônicos, e eu quero ver se a gente detalha melhor isso depois, tá bom, gente? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então. Essa é a primeira parte, uma parte mais teórica, e consegui finalmente ligar o circuito, está gerando essa frequência que eu queria, né? Tá? E a gente vai ver depois, mais para frente, vamos tentar melhorar a forma de onda da saída e ver se tem algum uso prático aqui. Depois vamos até aproximar aqui um receptor, alguma coisa, ver se a gente consegue ouvir essa portadora, né? Essa senoidal aqui, essa onda, num receptor, tá bom, gente? Um abraço para todos, então, até o próximo vídeo.